meu nome é Evaldo Duarte de Barros, filho de Gonçalo Antunes de Barros e Maria Eunice Duarte de Barros. Eu nasci no dia 2 de agosto de 1942. Antes de ser vereador, eu fui radialista, fui jornalista, e depois me formei em Direito pela antiga Faculdade Federal de Direito de Cuiabá e em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Entrei para o Ministério Público, fiz o concurso e me aposentei. Hoje sou procurador de Justiça aposentado. Bom, eu tenho um orgulho, um dos meus orgulhos na vida é de ter sido o vereador mais votado da história de Cuiabá. Eu acredito que percentualmente não vai existir outro político para alcançar essa proporcionalidade. Eu ingressei na política por aconselhamento do meu pai, Gonçalo Antunes de Barros, que foi secretário-geral da Prefeitura Municipal, foi 2 vezes prefeito de Cuiabá. E o meu pai foi vereador em 54, ele se elegeu, foi presidente da Câmara em 55, e aí lançou meu tio Álvaro Benedito Duarte, conhecido como Álvaro Alfaiate, que por 2 vezes foi o vereador mais votado, era presidente do Centro Operário de Cuiabá. Como o tio Álvaro deixou a política, então meu pai falou, agora é a sua vez, é chegada a sua hora. Os meus colegas receberam uma argumentação de que eu, como vereador mais votado, fui nomeado pela população presidente da Câmara Municipal. Não gostaram muito, porque já tinha um candidato, era o Augusto Miller, filho de Júlio Miller, que foi o maior benfeitor de Cuiabá, na minha ótica. E eu sugeri, então, que nós fizéssemos um sorteio, colocando o meu nome e o nome do Augusto, que era meu oponente. Depois o governador Pedro Cian, que também era contrário à minha ida para a presidência da Câmara, me chamou no Palácio Alencastro e ali ele me disse, olha, eu sou contrário à sua presidência porque você, como presidente da Câmara, será o substituto eventual do prefeito. E eu então fiquei numa saia justa e não me sobrou outra alternativa a não ser dizer, governador, eu, como presidente da Câmara, passarei a ser vitrine. Ele disse, bom, então o meu pessoal, quer dizer, o pessoal da Arena, mas oriundo do antigo PSD, então o meu pessoal está liberado. Eles poderão votar em você. Você considere-se presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Eu acredito que eu fiz uma administração, modéstia à parte, muito boa. Devolvi todo o dinheiro da Câmara para o prefeito, já na época, José Villanova Torres. Ele estranhou muito, mas por quê, rapaz? Gaste esse dinheiro. Eu falei, não, eu não empenhei nada, não gastei e estou devolvendo à prefeitura. Nessa época, nós tínhamos como maior problema de Cuiabá a falta d'água. Inclusive era comum o pessoal, não é, relacionar em Cuiabá com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha aquela música, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. E aqui faltava água realmente. Mas nessa época, a política era diferente. Os vereadores tinham amizade com o prefeito, mas não tinham subordinação. Nós não tínhamos interesse nenhum
em levar vantagem pecuniária, ganhar dinheiro. Não havia isso. Às vezes o prefeito mandava lanche para os vereadores para aprovar determinada matéria que ia demorar muito tempo, mas ele sabia que esse lanche não compraria os vereadores. Cuiabá sempre foi uma cidade carente, carente de festas, carente de recursos públicos, carente de organização visando o futuro. E os vereadores, nós procurávamos estreitar o nosso contato com o povo. O vereador promovia muito essas reuniões de bairro, as reuniões de associações de bairro, nós criávamos as associações. Nós conseguíamos levar alegria para os bairros da cidade. Conseguíamos banda da Polícia Militar, banda do Exército Nacional. Quer dizer, o vereador ia à frente pedir as coisas. Nós conseguimos fazer, nessa época, uma espécie de mini plano diretor de Cuiabá, onde os vereadores traziam para o bojo de um projeto de cidade tudo aquilo que era a reivindicação maior da população. E fomos colocando aquilo no papel e o prefeito foi executando aquilo de acordo com as previsões desse plano diretor, que até hoje a cidade, sem o chamado Director Programas, ela não vai para frente. Regularizamos o serviço de táxi. Nós, naquela época, eu criei uma comissão de denominação de nomes de ruas. Parece assim uma coisa sem maiores, não é? Preocupações, sem maiores repercussões, mas é um dado altamente relevante. Hoje nós temos aqui pessoas que saem procurando saber onde que é rua tal, porque não tem placas. Então eu criei uma comissão de notáveis e essa comissão então foi levantando os nomes, a duplicidade de nomes fomos cortando e colocamos isso em dia. Logo em seguida dos 250 anos de Cuiabá, foi feito então um emplacamento quase que geral da cidade. Isso aí motivou elogios de toda a população, dos Correios, os carteiros ficaram muito felizes. E foi a partir de 70 que a marcha para o oeste se acentuou. E o presidente Médici, inclusive, tem essa estátua lá no Cochipó. E foi uma homenagem que nós prestamos, o povo cuiabano prestou ao presidente Médici, que proporcionou o asfaltamento das nossas rodovias. Depois surgiu a universidade, também em 70, e essa universidade veio trazer uma oxigenação para a cultura local, e a cidade então foi ganhando esse impulso. Mas veja, eu até hoje ainda acho que esse impulso que nós ganhamos, ele distorceu do crescimento, e a cidade, em alguns aspectos, pareceu que inchou ao invés de crescer. Porque se não tiver um acompanhamento de um projeto, a cidade não vai. Os vereadores do meu tempo, eles faziam oposição, mas nós não éramos inimigos. A oposição era feita em termos de adversários políticos. Então éramos 13 vereadores, 11 da Arena e 2 do MDB. O Ivo de Almeida era muito popular, porque foi o mais laureado locutor esportivo do Centro-Oeste, e o professor João Corbelino era do MDB. O professor João Corbelino era um cabeça,
Era um homem de muita inteligência, discursava muito bem, argumentava com segurança. A vereadora Maria Nazaré foi minha secretária. Ela foi também colega do meu pai, Gonçalo de Barros, como secretária. Papai era o presidente da Câmara em 55 e a Maria Nazaré era a presidente, era a secretária. Ela era uma vereadora extremamente guerreira, ela era atuante, ela dava uma assistência aos eleitores dela, coisa fantástica. Então é por isso que ela se reelegia todas as vezes, e às vezes brigando até com os dirigentes partidários, mas ela se elegia. Então nós tivemos ela, tivemos o Alves Ferraz, tivemos o João Corbelino, tivemos o Augusto Miller, não é? Quer dizer, o Emmanuel Dobian, que são vereadores assim que se destacavam. Os demais, eles ajudavam uns aos outros, mas esses se destacavam. Às vezes, quando esses vereadores iam falar, eles levavam a claque deles lá para o auditório e o pessoal aplaudia muito, porque eles tinham realmente substância nos pronunciamentos e sabiam aproveitar das ocasiões. Havia uma amizade, uma consideração, mas não havia subordinação. O prefeito sabia que podia contar com os vereadores naquilo que fosse plausível. A bandeira de Cuiabá é a criação minha. Eu criei a bandeira de Cuiabá. Essa é uma das mágoas de eu ter deixado a política. Criei a bandeira de Cuiabá e não fui convidado para a solenidade de hasteamento da bandeira. O dom de enfrentar determinado tipo de política, essa de eu não sou capaz de fazer um favor e ir lá cobrar um favor. E a política você tem que ter essa cara de pau. Você vai, se você conseguiu determinada coisa, você tem que ir lá e falar, porque senão o outro vem e diz que foi ele. E isso me desgosta, e desgostava e desgosta muito.